A paz, Senhor Jesus, irmãos. Aqui estamos nós, mais uma vez. Terceiro domingo da campanha aqui no Monte. 7 domingos por curas divinas. Amém? Está comigo hoje aqui, pastor Alexandre Bernardo. Agora é 13 horas e 3 minutos. Hoje é domingo, dia 10 de setembro de 2023. Eu quero aproveitar aqui no vídeo, coloquei 23 minutos. E eu quero aproveitar 100% desses 23 minutos para compartilhar com você uma palavra. Depois, né, em outro vídeo, vai vir pastor Alexandre Bernardo também trazendo uma meditação, né, uma reflexão da palavra de Deus para compartilhar também com você. Então peço a você rapidamente que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E nós vamos meditar em apenas um versículo da palavra de Deus. Amém? Antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus falando, o próprio Jeová, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então a primeira frase desse versículo fala, como é santo aquele que vos chamou. Então nós fomos chamados por alguém santo, né? Alguém que nos chamou, né? Esse Deus, esse ser celestial que nos chamou para... Nos chamou para quê? Nos chamou para pregar a sua palavra. Nos chamou para orar pelos enfermos. Nos chamou para ajudar as pessoas em oração. Esse Deus que nos chamou é um Deus santo, ou seja, o Deus que nos chama, o Deus que te chamou, o Deus que nos chamou é um Deus santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então aqui é interessante, né, que fala sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então da mesma forma, quem nos chamou é um Deus santo. Um Deus santo. Então nós também devemos ser santos na nossa maneira de viver. E qual a nossa maneira de viver? Quer comentar um pouco, pastor Alexandre? Pode comentar um pouco. Pode comentar. Amém? Quiser sentir no coração, também tem liberdade para comentar a mensagem. Então, sede santos na vossa maneira de viver. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a maneira de viver, né? Santidade na maneira de viver, né? Nós devemos viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, qual é a forma que eu tenho que viver, né? Para que eu seja santo. A santidade não é só estar livre dos vícios, sabia? A santidade não é só ser liberto do alcoolismo. A santidade não é só ser liberto do cigarro, não é ser liberto da maconha, da cocaína, do crack. Você sabia que a santidade não é só estar liberto dos vícios? A santidade é a pessoa estar liberta da inveja.
Liberta do Liberta eu dos dela, ciúmes, do eu, né? Do egoísmo, do né? egoísmo dela, da soberba dela. Vai falando, pode falar, pastor. Ser Que mais? liberto é nós ser liberto também do falso caráter, que muitas vezes existe em nós, né? O falso caráter. Falso caráter, esse falso caráter que hoje Um desvio tá de muito, caráter, né? A pessoa, uma ela pessoa finge ser algo finge que ser não o é, né? Um algo, e isso é ser liberto, não é só ser liberto de vícios, ser liberto de cigarro, que o evangelista está falando, não. Nós temos que ser liberto de tudo, não ser só querer que as pessoas se libertem e nós não somos libertos. Nós não somos, nós não somos mais que os outros, né? Todos nós temos que ser libertos. Ah, mas eu não fumo, mas eu não bebo, mas eu não mas às vezes fala mal dos outros. Exatamente, tem pessoas Às vezes tem mau isso que pensamento falam, né? Não dos outros. fumo, não bebe, não usa droga. Às vezes tem mau Né, ó, pensamento dos fala, outros, então irmão, tem que deixa ser Deus te usar. liberto. Tem que ser liberto, isso que nós temos que ser liberto. Às vezes não olha, cumprimenta o irmão com uma falsidade. Às vezes tu se dá com o irmão na falsidade, se dá com a irmã na falsidade. Isso nós temos que ser liberto. É disso, não é só nós orar para a pessoa ser liberta do álcool, para as famílias ser libertas do vício, para os dependentes químicos vir na casa do Senhor. Nós temos que orar primeiro para nós se libertar, para nós libertar eles. Porque senão não tem como eles se libertar. Como é que um doente vai curar um doente? A palavra de Deus diz como é que um cego vai guiar outro cego. Não tem como, Também irmão. um cego guiar o outro Se cego. o outro como? guiar o outro, eles vão cair. Não tem como tu guiar uma pessoa se tu é cego também espiritual. Nós somos cegos espiritual também. Essa palavra que o evangelista tirou aqui é para todos nós, é para mim, é para o evangelista, é para nós que estamos escutando, meus amados. Essa palavra, esse versículo é poderoso de Pedro. É a palavra tremenda. Então, irmãos, olha só, é claro, é uma palavra bem clara. É uma palavra simples de entender, de compreender. É bem fácil você ouvir, não, é bem fácil não somente você ouvir, mas você entender o que a palavra está ensinando, nos exortando, nos disciplinando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu achei interessante o evangelista Maranhão, porque na maneira de viver. Na maneira de viver. Então como é que nós vamos mostrar o nosso caráter para uma pessoa que ela não é cristã, para ela seguir nós? Para ela seguir o Senhor Jesus Cristo na nossa igreja? Nós vamos ser arrogantes com aquela pessoa? Nós vamos ser santo arrogante com aquela pessoa? Não. Vai ter o nosso caráter que vai trazer aquela pessoa para dentro da casa do se Senhor. nós não formos santos na nossa maneira de viver, se nós não formos santos na maneira de viver, não tem como nós vamos ganhar, como é que vai ganhar uma alma para Jesus? Como é que nós vamos ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo se nós não sermos aquilo que sermos dentro da casa de Deus? Nós temos que ser aquilo que sermos dentro da casa de Deus e aquilo que é fora da casa de Deus. Porque nós temos que ter o mesmo caráter, a mesma semelhança. Tem muitos que estão só numa mecânica, né? Uma mecânica dentro da igreja, mas aquilo ali não é real. Aquilo ali não é verdadeiro, né? Eles fazem ali algo assim forte, né? Que aparentemente quando você está no culto você vê, acha forte. Mas é uma mecânica, né? É uma algo automatizado, né? É a palavra, né? Então não é real. Mas a pessoa, ela na rua, ela não é aquilo que ela prega no altar, né? Ali ela grita, ela prega forte, né? Ela fala em mistério, né? Ela estremece, ela derruba ela derruba outro, né? Faz tudo aquilo ali. Mas lá na rua, ela não consegue ser cristã. E nem consegue muitas vezes olhar para a pessoa, não consegue porque o que está na pessoa olhar, incomoda, né? E nem dá a paz ao Senhor Jesus Cristo. O que está na pessoa incomoda, porque exatamente. Aqueles que estão com a paz de Cristo... Vem mais para trás um pouquinho, irmão. Aqueles que estão com a paz de Cristo, eles vão te cumprimentar. Aquele que não tem a paz de Cristo, não tem como ele te cumprimentar. Ele está nas trevas, como é que ele vai te cumprimentar? É tipo tu passar um exemplo, tu passar para uma pessoa que ela não é evangélica. Treva não cumprimenta a luz, e tu tá na paz, né? do Senhor Jesus Cristo. Como é que ele vai te cumprimentar se ele está na treva? Treva não cumprimenta a luz. Tem muitas pessoas que dizem que estão na luz e estão nas trevas, irmão. Porque tu passa por elas, tu vê como elas estão nas trevas.
Elas têm vergonha de tu ser um genuíno pregador Deixa da palavra Deus do te Senhor usar, Jesus irmão, Cristo fala. na rua. Quantos irmãos, Fala, quantas irmão, irmãs aí que eu vejo, que eu conheço, que eu passo pela rua, viram a cara para mim, não Fala, me irmão, tem que cumprimentam. falar, irmão. Fala, deixa Deus te usar, irmão. Tem que ser cristão verdadeiramente, meu amado irmão. Cristão na igreja, qualquer um é dentro de um templo, meu amado. Até o diabo é cristão lá. Até o diabo é crente dentro da igreja, irmão. Tu pensa que o diabo tem intuito de sair dentro da igreja? Ele não tem intuito de sair dentro da igreja. Eu vou te mostrar por dentro da palavra de Deus. Nós vimos no Jardim do Éden lá. Quem é que estava na árvore lá? Não era o capeta que estava na árvore lá, na maçã? Só dentro Não da era igreja. ele que estava dentro da maçã lá, que fez, que botou na cabeça de Eva e Adão pecar, não era ele? Não, Deus não deixou ele dentro do Jardim do Éden. Deus não deixou ele atentar o próprio Deus. Quem é que levou o próprio Deus, o Jesus? Foi Jesus Cristo, levou ao deserto, mas o diabo quis que Jesus tirasse ele de lá? Não quis, que deixasse ele lá para ele tentar ele lá. O diabo não tem intuito de tirar de um lugar se ele está te ensinando a falsa doutrina, o falso evangelho, ele não tem intuito de tirar de lá, meu irmão. Só se ele vê que é a verdadeira palavra, daí sim que ele vai querer que tu saia de lá, que tu te incomode com a palavra. É esse que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho incomoda as pessoas. O verdadeiro evangelho não adula as pessoas. O verdadeiro evangelho que nós preguemos é genuíno, meu irmão. O verdadeiro evangelho não é de ego, irmão. Amaciar ego de irmã, amaciar ego de irmão, amaciar ego de pastor, não. O verdadeiro evangelho te incomoda porque mexe com a tua estrutura, irmão. Jesus mexia com a estrutura dos fariseus, mexia com a estrutura dos religiosos, dos saduceus. Ele não adulava eles, meu amado irmão, senão eles estavam tudo junto com Jesus. É isso que eu quero que tu entenda nessa tarde. Passar para o evangelista em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, é isso aí. Tem que falar, irmão, tem que falar, né? Mas é isso poder mesmo, de Deus, irmãos, é isso mesmo, a gente tem que falar a verdade. Tem que falar o que Deus manda, né? É o Espírito Santo de Deus, vem mais pra cá, irmãos, senão vai ficar fora do vídeo. Deus, é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que fala na nossa boca, né? Ele nos dá a palavra e nós abrimos o nosso coração e nós damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus fale na nossa boca, né? Porque Deus quer que nós sejamos verdadeiros, não é viver só na religiosidade dentro da igreja, irmãos. Não podemos viver só na religiosidade, né? Só em cerimônias religiosas, não podemos viver só, né? Dessa forma, né? Santos na forma de viver, não é, né? Sede santos, aqui ó, fala claramente, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então ser santo na nossa maneira de viver não é só quando nós estamos dentro da igreja prestando culto a Deus. Não é só quando nós estamos dentro da igreja ganhando uma oportunidade para louvar, para dirigir o culto, para ler uma palavra introdutória ou para pregar a palavra de Deus. Ser santo não é só estar em cerimônias religiosas. Não! Ser santo é quando nós, que nem nós estávamos falando antes, né? Ser santo, né? É você não ter falsidade, não, sem falsidade, sem fingimento. Se for fazer, faça sem falsidade, sem fingimento. Fazer o que, irmão Marinei, evangelista Marinei? Quando você for cumprimentar o irmão, quando você dá um abraço no irmão, você olha no olho do irmão, não precisa ter vergonha, tem medo que tá devendo o quê? Tá temendo alguma coisa? Eu não tô temendo nada. Como é que tá o irmão? O irmão tá bem? Tá tudo bem com o irmão, com a família do irmão, com a esposa do irmão? Tá tudo bem? Irmãos, isso não tem mais. As pessoas estão com medo, parece não sei do que, não sei o que estão escondendo. É tanto fingimento, é tanta falsidade, é tanta hipocrisia, né? É tanto fariseu, né? Vivendo de cerimônias religiosas, né? Vivendo de religiosidade. Não que seja errado o culto é certo, nós temos que prestar culto a Deus, tem que existir os cultos, tem que ter os dias de culto, nós temos que estar lá com os irmãos, temos sim que estar em comunhão com os irmãos, precisamos estar na igreja, sim, precisamos estar na igreja, mas é necessário que isso só não seja dentro do templo, é necessário que isso seja na rua também. É necessário que isso seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Não tem que ter vergonha de pregar o evangelho de Jesus.
Muitas vezes, evangelista, nós temos vergonha de pegar o evangelho. Ai, é loucura. Às vezes nós vamos dizer, bah, o evangelista Alexandre, o pastor Alexandre está pela aí, pela rua, é loucura. Loucura é para aqueles que servem o Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão. Para aqueles que não servem, não é cruz para eles. Para a loucura da cruz é para nós que servimos o Senhor Jesus Cristo. A qual Ele deu a vida por nós. Nós somos pecadores, então nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós. Aquele que só reconhece dentro da igreja, quando ganha uma oportunidade, quando quer sentar em cima de um púlpito, de um altar, de um púlpito ali, de um altar, está sentado ali em cima, ele só quer reconhecer Jesus dentro do templo, dentro da casa de Deus. Nós temos que reconhecer Jesus na rua, com o teu amigo, lá no teu serviço, tu fala para ele, tu tá com medo que ele te... Fala, tu tá irmão, com fala, medo fala. Que ele te fale as coisas para ti, te mande longe, não seja teu amigo, tu tem que sofrer por causa do evangelho. Agora, se tu ser amigo do mundo inteiro, tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós ia sofrer aqui nessa terra, meu amado irmão. Glória a Deus. Se nós viemos para sofrer aqui nessa terra, tem alguma coisa errada. Se tu é amigo de todo mundo e ninguém é teu inimigo, tem alguma coisa errada. Ou tu tá agradando Jesus, ou tu tá agradando o Deus que ele serve. Porque se nós agradar o Senhor Jesus Cristo e aborrecer o diabo, não tem como ele ficar alegre contigo. Tu já experimentou no teu serviço, tu falar de Jesus pro teu irmão, tu falar de Jesus lá pro teu chefe da tua coisa, tu já experimentou? Se não tá acontecendo nada, se tu experimentou não tá acontecendo nada, ou ele vai na tua igreja, ou tu participa de coisas que não agradam a Deus com ele, pra ele estar tão bom contigo. É, olha aí, vai falando. Porque o Jesus Cristo, ele nunca agradou ninguém, meus amados irmãos. Ele não agradou os fariseus. Não vai ser eu e você, não vai ser outras pessoas que Jesus vai agradar, irmão. Tem muitas pessoas que Jesus não vai agradar. E onde é que eu chego, irmão? Só com a presença as pessoas já saem fora. Agora tu imagina se eu dizer o nome de Jesus a qual eu falo. Só a presença da gente já incomoda. Agora eu não consigo acreditar, evangelista. Como é que essas pessoas são todo amigo do mundo, muitas vezes? Porque o Senhor disse, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se tu é da igreja, tu pode ser amigo da pessoa. Tu pode ser amigo do irmão, pode ser amigo da pessoa que não é da igreja. Mas tu tem que falar de Jesus para a pessoa. Se tu compartilhar que aquilo que ela fala, que aquilo que ela faz, tu compartilhar e dizer que está certo, tem o Salmo 101. Salmo 1, se eu não me engano. Não te sentar na roda dos escarnecedores. Não podemos sentar na roda dos escarnecedores e participar da conversa deles. Participar do que eles falam para nós e nós concordar. Porque seria muito fácil nós ser amigo do mundo concordando, tendo concordâncias. Daí todo mundo vai ficar teu amigo. Todo mundo vai ficar meu amigo, mesmo sendo cristão. Então vai dizer, eu gosto do pastor Alexandre. Mas na verdade eu não falo nada de Jesus para eles. Eu ajudo eles a falar as coisas do mundo. Por isso que eles gostam de mim. Agora tu experimentou nós falar tudo da palavra de Jesus para eles. Tu experimentou já tu chegar numa pessoa dependente que fala da paz de Jesus para tu ver como ela vai virar as costas e não vai te dar assunto? Agora começa a falar para ela de outra coisa que não é de Jesus para tu ver como ela vai te dar assunto. Porque na moral da história Jesus incomoda, meu irmão, aqueles que são verdadeiramente. Se tu é verdadeiramente, tu não vai andar com multidão contigo, irmão. Se tu pega o verdadeiro evangelho. Alguém está te contando história, dizendo que tu vai andar com uma multidão contigo. Tu vai andar com uma multidão se tu começar a enrolar o povo. Tu começar a não pegar o verdadeiro evangelho. Isso que eu estou pegando para ti, aqui que eu estou pegando para ti, vai doer no meu coração, no teu, é para mim e para ti. Essa barra aqui. Mas eu tenho certeza que vai mexer com a nossa estrutura. Palavras hoje tem que ser palavras de salvação, palavras de renúncia, palavras da cruz do Senhor Jesus Cristo. Não é mais pregada, meu amado irmão. No teu ministério tu prega a palavra de salvação, a palavra da cruz, a palavra da renúncia. Renunciar aquilo que não agrada o Senhor Jesus Cristo. Todo dia nós queremos renunciar aquilo que não agrada o Senhor Jesus Cristo. É isso, meu amado irmão. É isso que eu tô comentando sobre uma renúncia que eu estou comentando aqui. Se não ter essas pregação, irmão, Jesus não está ali. Porque Jesus pregava isso. Jesus pegou mais aqui na terra, mais o reino de Deus aqui para nós que o reino do material, irmão. Jesus não pegava material aqui. Se tu tem um carro, fica com esse carro aí. Fica com esse carro contigo.
Tu tem um carro, fica esse carro contigo. Não dá para outra pessoa que vai dizer, ah, Deus vai te dar o melhor. Não, Deus não é cambista para te dar o melhor. Irmão. Amém, glória a Deus. Não é que Deus vai te dar outro carro se Ele já te deu esse que tu trabalhou, se esforçou para ter. Aleluia. Não joga as coisas de Deus fora, irmão. Não troca as coisas de glória Deus. A Deus. Temos Amém? 3 Glória minutos a ali, irmãos. Então eu quero aproveitar, só tem 3 minutinhos. Então, para resumir aqui, pastor Alexandre Bernardo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o sede santos em toda a vossa maneira de viver também é renunciar o pecado. Qual pecado? Fornicação é pecado, idolatria é pecado, adultério é pecado, mentira é pecado, inveja é pecado, né? Ciúmes é pecado, soberba é pecado, exaltação é pecado. Tudo isso é pecado, né? Tudo isso não agrada a Deus. Homossexualidade, né? Homens femininos, né? Homens afeminados, né? Homem que se atrai por homem, mulher que se atrai por mulher. Essas práticas são erradas, ofendem, né? Ofendem a santidade de Deus, né? Porque Deus é santo e Deus não compactua com essas coisas, Deus não tem parte com essas coisas. Se você tem esses problemas, busque a Deus para você se libertar, busque a sua libertação. Não estamos aqui julgando, apenas ensinando a palavra de Deus, Deus, né? é verdade. Deus não discrimina o pecador, mas Ele discrimina a prática do pecado. Então nós deixamos bem claro, bem específico, Deus não discrimina o pecador, mas sim a prática do pecado. A prática pecaminosa. Ele quer salvar você. Ele quer mudar a sua vida, transformar a sua vida. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer te levar para o céu. Deus quer te dar uma eternidade ao lado dele. Amém? Então abandone essas coisas e sede santos em toda a vossa maneira de viver, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Siga a orientação dessa palavra, obedeça essa palavra e viva uma vida feliz. Seja abençoado e seja vitorioso no nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Faça aí sua inscrição no canal e compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus através dessa palavra. Amém? Forte abraço, até o próximo vídeo. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.